Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Bruvers e hoje eu vou estar ensinando a fazer uma conexão de API do zero com a API do ChatGPT da OpenAI e fazer um front-end, como vocês estão vendo aqui, conectando essa API, fazendo um assistente virtual, muito bacana, utilizando a inteligência artificial de uma maneira muito rápida, muito fácil, ensinando ela o que a gente vai responder e então espero te ajudar nos seus estudos, no seu trabalho. Vou deixar o código no GitHub e bora pro vídeo que tá legal demais. Boa! Vou partir de um pressuposto que você já saiba o que é programação, já saiba o que é Node.js, React, já trabalhe com NPM e aqui no nosso servidor ele vai servir só para fazer essa conexão com a OpenAI, no ChatGPT. Então é para você que já estuda programação, quer se inserir de alguma forma com o ChatGPT e entender como que é fácil, como que é simples colocar ele numa biblioteca de Node e uma API REST mesmo, como a gente utiliza. Então, se você é um degrau um pouco abaixo, está iniciando na programação agora, deixe aí nos comentários, me chama no LinkedIn, a gente troca uma ideia e qualquer coisa também sai vídeo para esse público, beleza? Então, vamos para o projeto. Eu criei uma API, uma pasta curso OpenAI, vou criar uma pasta ainda dentro dela API, só para deixar organizado. Então, vou chamar aqui ela entrar nessa pasta. E aí, não é obrigatório você ter o NVM, tá? Mas eu uso aqui só para mostrar um versionamento do Node. Então eu posso trocar as versões do Node de uma maneira muito fácil. Mas deixa aí instalado na sua máquina 14.7.0, que é a que eu vou estar usando aqui nessa API. Foi a única que eu acabei testando, utilizando ali com a API do ChatGPT. Então ela não é tão nova, assim, tão recente essa versão, mas ela funcionou bem e tem projetos em produção ali com a API do ChatGPT, então acabei optando por ela. Depois podemos fazer testes em outras, mas não vai ser o caso aqui, beleza? Então aqui eu vou dar um npm init-y para a gente começar a criar um package JSON, beleza? E aí eu vou também dar um npm install no Express para a gente começar aqui a criar os pacotes do npm e o Express para criar o nosso servidor. Junto disso, também já vou criar um index.js. Beleza. E aí, eu vou, por questão de preferência, tá? Eu vou passar aqui um type module, que eu prefiro trabalhar com type module, porque eu sou mais front-end, então acabava usando mais o import. Então, import express from express. E se eu tivesse lá com o type common, né? Common.js, teria que usar o const express require express é igual, né? É igual require express. Só questão de sintaxe, tá? Nem queria me prolongar muito aqui, mas é isso. Então, daqui eu vou criar uma const app padrão, tá, gente? Não foge do arroz e feijão, também não vejo por que não fugir. Então, vou criar uma const port para 8000. E aí vou dar um app.use port, opa, ainda não, express.json. E aí eu vou dar agora sim um app listen, que eu vou usar a port para escutar, marron function. E aí vou dar um console log, escutando o servidor na porta. E aí eu posso usar a variável port. Beleza. Vamos testar esse servidor aí. npm start. Opa. Antes de testar, eu preciso dar o comando aqui, né? Não vou ter testes, então eu vou apagar aqui. Vou dar um start. E aí eu vou passar um node index.js para startar o meu servidor. Então vou dar um npm start. Vamos ver o que acontece. Escutando o servidor na porta 8000. Beleza, perfeito. Então agora já tem um servidor rodando. E aqui a gente consegue começar a criar endpoints numa API REST, por exemplo. Óbvio que num projeto grande
A ideia é a gente ter uma arquitetura de pastas, uma arquitetura que vai comportar o nosso projeto. Aqui a gente vai fazer tudo num arquivo só, que é muito mais simples, porque é para ser mais rápido possível. Então aqui eu consigo, por exemplo, já criar um post como um endpoint. Ele vai se chamar Converse, que ele vai ser a API do ChatGPT. Ele vai ser um método assíncrono. Opa, has. E aqui a gente vai colocar a nossa lógica. No caso, eu vou usar um try catch para poder dar erro. Console log error. E beleza. Então a gente já tem a estrutura do nosso endpoint. A gente já consegue aqui até dar um console log deu certo. E já testar essa API, já testar esse endpoint em um Insomnia da vida, tá? Mas não vai ser o caso. Então a gente vai entrar aqui na API OpenIA. Boa, precisei fazer um corte aqui porque eu estou compartilhando só a janela. Então eu vim mostrar um pouquinho da OpenAI. É só procurar aí OpenAI, né? No Google. Então ele tem um playground, você pode testar a temperatura que ele vai te responder, o tanto de token que ele vai te responder. Tem várias coisas aí que dá para testar nesse playground. Se você não tem uma conta, tem que criar uma conta. Quando você cria uma conta, você ganha $5 free. E se esses dólares acabarem, você vai ter que colocar um cartão de crédito ou um valor. Então você vai ter $5 free. E como é que gasta o chat GPT, né? Como é que vai fazer esse gasto? Então, eles cobram por token. Um token é igual a uma quantidade de caracteres. Tem na documentação ali, mas eu não vou lembrar exatamente quanto. Então, um token que é igual a X quantidade de caracteres, que é igual a alguns centavos de dólares. Então, na minha opinião, particularmente, acredito que vale muito a pena aí. É um valor que vai gastar pouco conforme usa. Então, depende do quanto você vai usar. Mas é um valor honesto pela quantidade de coisas que te entrega e o quanto você pode deixar esse cara mais robusto. Então, cria uma conta na OpenAI e aí a gente vai acessar aqui na configurações, API Keys, e a gente vai precisar depois criar uma key aqui, tá? Então eu vou criar uma key então de teste curso AI. Vou colocar já no projeto que eu criei também, dá para criar projetos aqui, tá? E vou criar essa key, vou copiar, não pode perder ela, senão você tem que apagar e criar outra. E vou deixar salvo aqui e vou fazer um corte para voltar para o código, beleza? Boa, então vamos lá voltar para o código. Eu vou dar um npm install na OpenAI 3.3.0, que é a versão compatível com o meu Node. Lembrando que se você está em outra versão de Node, se você instalou uma outra versão da OpenAI, na documentação da OpenAI ela vai ter lá como você vai utilizar em determinada versão, em qual situação de projeto. Lembrando também que não há certo ou errado nos extremos, acredito que a programação e a tecnologia ela vem para ajudar a gente na nossa realidade, então faça como tiver melhor para o seu projeto e confie no seu código. Então eu vou dar um import na OpenAI API e no configuration que vem aqui da OpenAI. Então eu vou começar por ele, inclusive. Então eu vou dar um const configuration igual a new configuration e aqui ele tem um parâmetro chamado API key, que é exatamente aquela API key que a gente acabou de criar. Então eu vou trazer ela para cá. Então essa hash aqui gigante, que depois do vídeo já não vai estar sendo mais servindo para nada. E eu vou criar também uma const OpenAI é igual a new OpenAI API configuration. Então eu estou iniciando esse cara aqui para poder ter a minha API key e validar ali o token dele de autenticação e tudo mais. Então aqui eu vou criar uma função
bem basiquinha, que já é aqui do ChatGPT. Então, eu vou criar um const. Não vou criar uma const não, vou criar uma async function. E ela vai chamar um create OpenAI chat. Vai receber as messages aqui. Esse cara ele vai ser o responsável por fazer a conexão ali. Await OpenAI ponto create chat complete. Aqui eu vou passar o modelo do LLM que eu estou utilizando. Tem vários ali, como eu mostrei lá na documentação, mas eu vou usar o 3.5 Turbo. E vou passar messages que está vindo de parâmetro de entrada para esse cara aqui. E vou retornar o response, onde ele tem algumas coisinhas. Vamos dar um console log nele para dar uma olhada depois. Response e boa. Boa. E onde é que eu vou usar esse cara aí, né? Essa função do create OpenAI. Aqui no meu endpoint, eu vou então criar um const conversation, uma rede de mensagens, onde ela vai receber um role. Quem está mandando, se é o sistema, e também tem o role user. Então, role, opa, aqui ele vai receber também o content, que vai ser o corpo da mensagem. Então, você é a inteligência artificial chamada Mickey. Só que eu olhei o Mickey aqui do meu lado. Esse é o seu nome. Então eu quero ensinar o meu LLM que ele é o Mickey. O nome dele é o Mickey. Beleza. E aqui eu vou trazer aquela função create OpenAPI chat. Opa, é o wait. Porque ela é assíncrona, né? Então eu tenho que retornar ela com await. E eu vou passar esse conversation aqui para mim. Aqui na requisição, eu quero receber como um body. Então const igual a rec.body um objeto chamado message. E aí, aqui eu vou passar fixo também, tá? Role user content vai receber o message. Beleza? E aqui a gente vai olhar esse console log por enquanto. Com isso, eu vou dar um npm start, ver se ainda está rodando, né? Vai que tem algum bug. Ah, tem um bug. Port package OpenAI, package, beleza, beleza. Então eu vou dar o import OpenAI e aqui eu vou dar um destruct na OpenAI que eu acabei de importar. E aí sim eu vou trazer os caras, o configuration e o OpenAI API. Vamos ver agora. Boa, escutando, era isso mesmo. Então esquece lá o export default, o export ele tá vindo default aqui, a gente teve que dar um destruct. Então a porta está rodando no servidor, o servidor está rodando na porta 8000 e a gente vai testar o Insomnia agora. Compartilhando agora a tela inteira para ficar mais fácil. Esse aqui é o Insomnia, tem Postman, tem outros serviços aí que fazem a mesma coisa, mas ele serve aqui para a gente fazer uma requisição de API, qualquer que seja,
de uma maneira mais fácil. Então, se você tem mais interesse sobre isso, manda lá nos comentários, me chama no LinkedIn, que a gente troca uma ideia. Então, método post, porque é o que eu deixei lá definido, né? Então, eu vou chamar a localhost 8000 barra converse, que é o caminho do meu endpoint. Então, lá no body, o JSON, eu vou passar um message e vou passar um olá. E aí, a gente vai aqui de novo, só para dar uma olhada no response, que ele vai dar um console. E aqui eu tô sem um return. Então eu vou dar um res.json success true. Só para dar uma resposta aqui para o endpoint não ficar sem resposta. Vou rodar de novo porque não está atualizando o servidor se eu não parar e rodar de novo. Eu vou dar um olá. Beleza? Success true. E a gente vai olhar ali o cara. Boa. Então ele deu o response. Pode ver que o objeto é muito grande. Esse cara aqui. E lá na documentação, a gente consegue pegar o que a gente precisa retornar. Então pode ver até que ele está passando aqui aquele message que a gente colocou. E recebeu também o role user, o olá. Boa. Então eu fiz mais um corte aqui para voltar a usar duas telas, que eu tinha colocado uma só. Mas qual que é a resposta aqui, né, que a gente espera? Não preciso retornar só o response, mas o response.data.choices, escolher o primeiro objeto desse array, ponto message, ponto content, que tem o retorno que eu preciso aqui do chat GPT. Procurar aqui, a gente vai achar esse cara, ou ele vai achar com um arrayzinho assim. Então, é esse cara aqui que a gente vai precisar retornar, que é a mensagem que a inteligência artificial vai me retornar. Então aqui eu vou dar um const response é igual a await, e aqui no success true eu vou também dar um data response. Atualizar de novo a minha API. E agora eu vou mostrar aqui o Insomnia novamente. Beleza. Então, já estou rodando a API na porta 8000 de novo. E vou dar um send e ver o que ele me retorna. Olá, como posso ajudar você? Então, já acessando o LLM da OpenAI, eu vou colocar um quem é você. Olá, eu sou a inteligência artificial chamada Mickey. Como posso ajudar você hoje? Repare que o Mickey foi o nome que a gente ensinou ali ele a nos responder. Vamos lá voltar para o código e deixar um pouquinho mais robusto isso. Então vamos imaginar que você tem um e-commerce, uma venda de roupas, por exemplo, e está colocando esse chat aqui, essa assistente virtual para te ajudar. E ele vai ser um cara que pode fazer uma triagem, esse cara ele pode ser um suporte, ele pode ter o atendimento ao cliente, mas pelo menos reduzir ali o primeiro contato com uma pessoa para você conseguir trazer mais informações. Então aqui no simples, você simplesmente vai duplicar e replicar essas informações, podendo também armazenar num banco de dados no futuro, num arquivo de fora e ensinar de fato o que esse motor tem que fazer, qual que é a função dele. Então, vamos dar a empresa Mickey, vamos chamar de Disney então, né? Então, você é o assistente virtual da empresa Disney, uma loja de roupas que vende online. A gente consegue continuar dando instruções para ele. Então, você vai ajudar
no suporte e também a como vender, como o usuário pode comprar roupas no e-commerce. E também aqui a gente pode colocar já algo mais específico para ele nos ajudar. Então, a tabela de tamanhos de roupas fica em configurações, tabela de roupas. Vamos lá. E aqui a gente pode colocar outra coisa também. A seção de roupas masculinas fica em menu, roupas masculinas. E vamos deixar assim por enquanto, só para dar uma testada. Então lembrando que a última mensagem sempre vai ser nossa, e aqui você consegue transformar o ecossistema dele um pouco menor. Como a gente colocar também, não responda coisas diferentes da loja e-commerce Disney. Não responda algo como isso. Então você consegue dar sessões. Isso torna completamente oneroso, trabalhoso, mas é uma maneira muito fácil de você fazer algo muito simples e prático. Lembrando que depois a gente pode conectar a documentos, PDF, banco de dados. Ele pode fazer toda essa consulta, ter toda essa memória como uma machine learning e aprendendo isso na sua realidade. Então, eu posso perguntar aqui com o que, não, onde acho as roupas masculinas para comprar? Coisas básicas, né, que eu estou colocando aqui como exemplo. Então, para encontrar as roupas masculinas disponíveis para compra, consigo dar um zoom aqui? Depois eu tento dar um zoom na edição. Basta acessar o menu principal e procurar pela opção Roupas Masculinas. Lá você encontrará uma variedade de peças de camisetas, calças, casacos, entre outras opções. Você pode filtrar por categoria, tamanho, cor, critérios para facilitar a busca e encontrar. Então ele vai trazer uma linguagem muito mais robusta do que uma lógica de programação, se você colocasse if else, retorno de mensagens pré-definidas. Então ele fica um pouco mais amigável para você trocar uma ideia, fazer essa triagem, sabendo que é um assistente virtual, sabendo que é uma inteligência artificial. Ao mesmo tempo, inteligência artificial delira. Então, por exemplo, aqui ele me informou a um usuário que eu tenho camisetas, calças, casacos, entre outras opções. E se eu não vendo calça? E se eu não vendo camiseta? Tudo isso a gente tem que ensinar e não deixar ela delirar. Por isso que a inteligência artificial é tão complexa para a gente montar um ecossistema e ela respeitar e tratar o usuário como ele tem que ser tratado e não entregando informações que são falsas ou que não tem essa realidade no momento. Então aqui ela fica um pouco mais robusta, responde, e você consegue podar ela conforme as necessidades. Mas a API está pronta, é assim que funciona, e agora a gente vai fazer um front. Boa, mais um cortezinho aqui, agora vamos para o front-end. Então nossa API está aqui funcional. Eu só troquei aqui durante os cortes para a empresa chamada Brewers Co. E Brewers é o nome da inteligência artificial dessa empresa, desse e-commerce que vai nos ensinar aqui, beleza? Só para ter um pouquinho de contexto. E aí, vou criar o front-end e o front-end vai ser a mesma ideia do servidor ali, mais simples possível, objetivo, só para fazer essa conexão, mostrar que é possível. E vou começar com npx create react app. Vou chamar app também. Então, os amantes de Vite, os amantes de Nx, que me perdoem aqui, só tô querendo ser rápido, sem prolongar ou sem ensinar outras bibliotecas aqui. Não é o caso, mas hoje em dia tem outras formas de criar o aplicativo React, então na atualidade, então só estou passando aqui por esse modelo antigo, que inclusive eu vou dar uma acelerada no vídeo por causa das instalações dos pacotes, beleza? Já instalou então, já entrei aqui na pasta do app
E esse carinha aqui já é o React, né? Suponho aqui que vocês já conheçam. Aqui eu vou dar um npm install no Styled Components, que é uma biblioteca que eu quero utilizar aqui só para fazer um CSS legalzinho para vocês. E enquanto ela instala aqui, porque o meu PC gravando aqui não vai ajudar muito na velocidade, eu vou apagando algumas coisas que eu não quero aqui. Não tem por que eu ter esse cara aqui. Então, só por questões de simplificar mais a nossa visão aqui, tá? E vou até dar um zoom a mais aqui, que eu acho que vai ajudar, porque não pensei nisso antes. Então, eu vou apagar esse cara, eu vou apagar esse cara, vou deixar só o app, vou apagar esse, vou apagar esse aqui, apagar esse aqui, vou apagar esse aqui. Eu vou deixar só o index renderizando aqui o app. E no app, inclusive, eu só vou deixar um olá. E aqui eu vou tirar essa class name e vou desativar também aquela extensão que está ali. Então beleza, app só com olá, app. E aqui eu posso dar um npm start. Como o projeto é separado aqui da API, você pode também usar qualquer versão do Node, tá? Aqui eu usei a mesma só porque já estava com ela. Mas qualquer versão do Node que você colocar, 20 a 22, as atuais ali, vai funcionar porque a gente só vai estar fazendo um fetch, só vai estar chamando a API de uma maneira que não tem nada, uma não tem nada a ver com outra, né? Um projeto não tem nada a ver com o outro. Então só para rodar aqui e mostrar o olá, já vai direto ao ponto. Aqui em app, webpack compilado, olá, está rodando. Beleza. Então aqui numa estrutura de um chat, eu vou utilizar só um arquivo chamado style. Lembrando que arquitetura de pastas, testes automatizados, tudo que é para um projeto grande deve ser utilizado. Mas aqui é só um exemplo. Então, styled components, const wrapper é igual a styled.div export the full wrapper. Beleza. Então, eu criei esse cara aqui, que ele vai englobar o meu app. Vou importar ele. E ele vai ser o responsável por colocar um bloco de CSS aqui dentro. E tudo abaixo do meu app vai respeitar esse bloco de CSS. Beleza? Então, aqui, criar uma estrutura simples de wrapper sendo o meu centro, essa div sendo o meu corpo, essa div sendo um cabeçalho. Só vou deixar, não vou escrever não. Essa div sendo o corpo das minhas mensagens, essa div sendo o meu rodapé, para inclusive colocar um input aqui só para vocês entenderem. Opa. Input e um botão. Enviar. Aqui vai ser o bloco das mensagens e aqui será o Brewers, ele vai ser o nosso assistente e aqui vai ser o corpinho da mensagem, onde eu já vou poder até colocar, vamos colocar uma use state aqui. State, set state. Então, lembrando que esse cara aqui vai ser a nossa state para controlar a aplicação. Então, const. E aqui, messages vai ser um array com a key 1,role. Eu vou passar system e a message vai ser tipo uma mensagem inicial que eu vou deixar setada no front mesmo. Olá, eu sou o Brewers e sou seu
assistente virtual. E aqui até eu já posso usar. E aqui eu vou colocar o meu state.messages.map item e vou renderizar uma div, sendo essa div item.message. E vou até colocar uma div dentro dessa div, tá? Vou dar um Alt Shift F para indentar. E aqui eu vou usar esse cara aqui, ó. Strong d item.role, que é o nosso sistema. Beleza. Então, ele já está mapeando aqui. Olá, eu sou o Bruno, sou assistente virtual de System. E aqui a gente vai poder digitar uma mensagem com change. Change input. Criar essa função. Beleza. Ela vai ter o evento. Const. A gente vai dar um destruct no evento.target. Vai ter o value. Na nossa state, a gente vai salvar também o value do input para poder dar um state aqui, um set state. Prev state, para a gente preservar a state atual com um spread, despejando ali as messages, e só mexer aqui no value para receber o value do input. E o value do input vai receber value state ponto value bonitinho. No enviar, a gente vai fazer uma funçãozinha. Beleza. Eu posso usar o evento.prevent default só para não dar um F5 aqui de forma alguma. E aqui eu vou pegar basicamente nesse momento, né? Prev state. Opa. Cliquei tudo errado. Vou despejar de novo a prev state aqui. E em messages é o que eu vou alterar. Então const let messages é igual a state.messages. Então messages.push. Aqui a gente vai chamar um objeto novo. Uma key vai ter um random. Opa, um math.random. Só para dar uma key aleatória, né? Role vai ser user. E o message vai ser a state.value. E aí eu vou salvar o messages aqui. Beleza? E aí também o value eu vou deixar ele vazio para poder dar um submit e deixar vazio. Então, olá. Primeiro vamos testar o front aqui, né? Boa. Olá, the user. Teste. Teste, the user. Então, beleza. O nosso chat aqui já está via front-end respondendo. Agora, na hora do submit, a gente vai chamar a nossa API. Então, eu até vou abrir um novo servidor aqui. Um novo servidor não, né? Um novo terminal. Para chamar a nossa API e dar um npm start nela. Boa. Então, já está rodando aqui na porta 8000. Logo depois do submit, na verdade dentro do submit, logo quando a gente já tem o valor ali do input, a gente vai fazer uma requisição na nossa API, usando o fetch, que é nativo do JavaScript,
O fetch espera dois parâmetros, uma string e um objeto com configurações. Então a nossa string é uma URL, né? Sempre vai ser uma URL. Opa, localhost. Então http localhost 8000 converse, que é exatamente o endereço da nossa API, né? /converse. E o segundo parâmetro, ele é as configurações. Então vai ser o método post. Aqui ele vai receber um headers, que ele vai dar um content type application JSON, para mostrar que a gente está mandando um body em formato de JSON. E talvez eu acho fique muito mais fácil de fazer, mas JavaScript nativo é mais gostosinho. Então, o body ele vai ser um JSON.stringify, e fora dele aqui a gente vai criar um objeto payload. Normalmente é a nomenclatura que a gente usa para passar aí esses parâmetros. Message, que é exatamente o que nossa API está esperando, né? Aqui é a message do body. E ele vai ser o state.value, que é o que a gente está passando no nosso input. Então o payload, ele vai vir aqui e beleza. Então para pegar essa informação, a gente vai pegar através do den res.json.den novamente, res console log no res. Beleza, para fazer essa chamada para nossa API. Cara, essa chamada da API, quem é você? Enviar. Opa, deu um errinho aqui, é a de cores. Errinho de cores, interessante. Até vou ver aqui. Ele deu um erro, mas aqui a gente não tem um retorno da função também. Dá para deixar aqui, né? Success false error json.stringify error. Beleza. Mas o erro de cores, só pra gente voltar aqui, né? Esse cara, ele é responsável por não permitir que a nossa API acesse outra aplicação, né? Outra aplicação acesse e consuma as nossas APIs. Então aqui eu vou dar um npm install dentro da API, tá? Cores. E a configuração aqui para ambiente de desenvolvimento é bem simples. Import cores from cores. E aqui a gente vai dar um app use cores. Depois aqui do express só para sintase. E óbvio que no ambiente produtivo, numa API muito grande aí, a gente cuida com essas questões de segurança, cuida com os cabeçalhos do fetch, vice-versa, front e back se comunicando, e só uma coisa permitindo ela mesma. Então aqui a gente já instalou o course, a gente vai dar um npm start. E aí só salientando aqui que eu coloquei uma resposta, porque se der um próximo erro agora, ela já estoura na tela também para o endpoint e me mostra aqui. Vamos dar um F5 e já ver aqui quem é você. Enviar. Network Converse 200. Quem é você? Olá, eu sou a inteligência artificial do Brewers. Então no nosso console ele também já bateu aqui o data. E aí a gente só vai pegar esse cara, esse res.data, e também adicionar ali no messages, né? Messages é igualzinho esse código de cima aqui, né? Messages.push key. Vou também dar um math.random, só para dar uma key aqui aleatória. Role system, setando ele aqui, e a message é a res.data que tem aqui.
Esse cara aqui. E aqui eu poderia até engatar mais um DEM, por exemplo, só para me certificar que depois desse cara eu vou setar state messages que eu já recebi do retorno dessa função. Então eu já vou testar aqui o retorno do endpoint, né? Quem é você? Então já salvou aqui e já trouxe a resposta. O chat aqui em si já está funcionando, né? Já está funcional. E aí a gente começa só mexer um pouquinho aqui no layout para não ficar tão grotesco, né? Tão feinho. Então, de wrapper aqui eu vou só dar um background hashtag DDD, um cinzinho aqui, talvez até um mais fraquinho. A primeira div aqui, até a gente não tem um class name, né? Eu posso passar aqui um class name content chat, dar esse nome aqui para ela. Só para dar um background branco, um border radius de 5 pixels, uma sombra mais elegante. Opa. E aqui eu vou dar um display flex, align items center, justify content center. Eu vou dar um tamanho aqui de height de 100 VH, é o tamanho da minha tela, tamanho de qualquer tela, né? A gente já começar a deixar esse carinha um pouquinho menos feio. Então, aqui no index HTML, vou passar esse cara aqui mesmo aqui. Então, uma tag style, como nas antigas. Aqui eu posso dar um reset de margem 0, padding 0. Esse aqui é bem das antigas, hein? Beleza. Esse 100 VH tá meio grande, ou é por causa do nosso zoom, né? Deixar no 100 aqui. Não. Beleza. E aí a gente começa a estilizar aqui do jeitinho que a gente prefere, né? Dando um padding para dar um respiro, né? 20, 10 pixels. Beleza. O cabeçalho é a div ali. A gente não deu class nome, então, ou class name, então a gente pode passar aqui, né? Class name cabecalho ou head, né? Melhor, né? Header. Class name body chat. Copiei esse cara aqui. Class name footer. Então, dentro do content, como a gente está usando o styled component, ele é less, né? Então ele funciona igual aqui. Então a gente vai ter o header, o body chat e o footer. Beleza. O header, vou dar um background, fazer aqui em cima, né? Melhor. A gente já começa a dar uma vida aqui, né? Pro front. Tirar esse padding daqui, esse padding vai ter que ser individual.
Beleza. E aí a gente começa a fazer as coisas. Border Radius. Eu vou deixar o layout da Border Radius aqui, no header também, então ele vai ficar arredondado aqui também. Como eu poderia usar só em cima, né? Talvez fique até mais bonito. Radius, top left e top right. Para que embaixo ele acompanhe o retinho aqui. E aí, no body chat, a gente tem uma estrutura de, uma estrutura de divs aqui, né? Dentro do body chat. A div é um item com outro item dentro. Então, a gente pode simplesmente referenciar essa div aqui como a maior, ou a primeira, né? Div da raiz. E essa aqui vai impactar todas as divs raiz, né? Então, a gente vai colocar um background já também mais escurinho por ser uma mensagem. Um border radius de 5 pixels também. E o strong aqui, a gente pode até dar um margem top, ou só uma margem para dar um top e bottom 10 pixels para também dar um respiro. Vou dar um class name nesse cara. Class name item chat. Ficar melhor, né? Ponto item chat. E aí o background a gente só quer no message aqui, ó. Message. E margem bottom de 20 pixels aqui de mensagem para mensagem. Beleza. Esse cara aqui também vale um paddingzinho, né? Padding 10 pixels. Beleza. Uma das coisas que já deixa bonita, né? É as fontes do Google, né? Já dá aquela mudada. Então a gente já pode vir aqui. E eu gosto muito da Poppins. Poppins, Roboto, Halloway, várias fontes que são bem legais aí. Então a gente só vem aqui, pega o código, né? A gente precisa pegar esse link, vem no index.html, salva ele aqui no head. E até aqui no código, a gente pode até passar um font family aqui, que já vai ajudar, né? Beleza, já dá outra cara, né? Já dá uma melhorada. Então aqui a gente só vai estilizar um pouquinho mais o rodapé ali. Por conta do input do button. Então, input. Solid. E o button a gente vai só também. Vamos deixar ele redondinho. Com o background da cor do header para combinar. E uma color. Só o enviar ali que vai ter que ser um emoji, né? Um ícone. Vou deixar assim por enquanto. Emoji. Send. Na verdade é essa setinha aqui, né? Esse cara aqui, ó.
Aí, perfeito. Passar um tamanho também, né? Vamos ver como é que fica. Bem feinho, né? Vou tirar esse. Já vamos tirar esse cara aqui. Essa border none. Box shadow. 1 pixel, 10 pixel. Aproveitando as dicas de front-end aí, né? Eu já uso bastante o elemento por aqui para não precisar ficar debugando toda hora, salvando toda hora, né? Fazendo o reload ali do cara. Então, já vamos vir aqui no input. A gente vem no footer, dá um display flex com a lig itens center. E no input a gente vai ter que dar um flex 1 para ocupar a maior parte aqui. Então, a gente pode vir aqui, ó, display flex, a lig em itens center. E no input aqui a gente vai dar um flex 1. Mas no button aqui a gente pode dar também um respiro para ele. Margin right de 10 pixels. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que o margin... Opa, coloquei margin right. Um margin left de 10 pixels aí, né? Já dá um respiro. Então, beleza. E aí, que a gente pode também, aqui na hora de quem é você, a gente já dá algumas coisas que você vai observando. Né? Um cursor pointer, button, até o item chat aqui, o body chat, a gente pode dar um mínimo height de 500 pixels aqui, só pra gente dar uma olhada nele melhor. Carinha de chat, né? O nosso input é quadrado, num layout mais arredondado, então quem é você? Beleza, na resposta ele tá ficando grande, a gente pode passar o widget fixo também, né, do jeitinho que tava. Mas aqui o que eu quero mostrar, que é interessante, né, como é um chat, como eu tô falando aqui tem a item, eu posso dar um display flex nesse cara do meio, com o justify content. Justify content não, um flex direct de column, para ele descer linha a linha. E aí, no item a item a gente consegue escolher aqui que um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Então, vamos vir aqui, dar essas configurações. Já vou dar um F5 aqui, só para a gente já passar o widget também. Claro que vai ter que se adaptar aí de acordo com a sua realidade, né? Então, deixar também 500 pixels, 429, 500 pixels tá bom. E aqui a gente pode até fazer algumas lógicas no front, né? Então, por exemplo, o role é o que manda. No item chat, eu posso transformar ele aqui numa class dinâmica, né? Eu deixar o item chat, mas adicionar uma lógica aqui. Então, se o item role é igual a system, eu vou dar aqui uma class name chat left. Se não, chat right. Beleza? O que a gente pode adicionar vai ser no item chat para todos, ele vai ser display flex, flex direction column para cair. E aqui, como ele é um item chat, a gente vai ter o chat left
E o chat right vai ser o justify content flex start. E o chat right vai ser o justify content flex end. Vou pegar o começo e o fim. O que eu quero aqui? Direcionar só a esquerda e a direita para dar aquela sensação de chat, né? Então aqui eu vou até colocar uma div, porque senão o D vai ficar numa linha fora da outra aqui. Aí. Dá um F5. Beleza. Então, quem é você? Quem é você? Eu sou assistente. Vamos ver porque que deu errado aqui. Chat right. Body chat, chat right. Justify content. Acho que vai ser o alien itens. Alien itens. Errei aqui. Então, justify content vai ser o alien itens. Que eu coloquei ele como flex direction. Então, já deu a sensação ali, né? Então, quem é você? Eu sou assistência artificial e tudo mais. Então, aqui, agora é só melhorar a usabilidade, né? Colocar um loading quando tiver que colocar. Colocar até a resposta uma depois da outra, sequencial. Colocar um type, tipo, digitando. Tem várias maneiras de você melhorar esse cara. Boa. Então, para finalizar, vamos mexer um pouquinho só com usabilidade. Só porque tá me dando um toquezinho no input. Dá um border radius de 5 pixels, como está sendo no padrão ali. Beleza. A coisa que está me dando toque é esse quem é você. Ele responde junto ali, né? Então, não estou gostando disso, ficou bem feinho. Então, vamos ali. A gente só vai alterar aqui um pouquinho a sequência das coisas. Normalmente também não gosto de trazer aqui dois set states numa mesma função e tudo mais, mas vou deixar aqui, tá? Só para ele setar aqui primeiro e depois setar de novo esse cara. Provavelmente aqui a gente pode até adicionar já um load para ficar mais legal na state. Então aqui no loading false a gente vai passar um loading true e aqui loading false. A gente colocar esse cara aqui, o value já vai estar limpo, a gente não precisa dele. Aqui a gente pode até passar um set timeout indicado somente em coisas que valem a pena, mas só para dar uma forçada nesse loading aqui para ficar legal. Tudo vai depender da resposta da API, né? E esse loading a gente vai trazer ele para cá entre o footer e o body. A gente vai trazer uma div class name load e aqui a gente vai colocar load. Então, vou trazer um small escrevendo, ou melhor, né, digitando, né, state.load. Aqui, entre o nosso footer, a gente vai dar um load display flex justify content center. Beleza. Acho que isso já tira um pouquinho o meu toque. Mas, olá. Quem é você? Digitando. Deu timeout. Trouxe outra resposta. Já mudou completamente aí a experiência de você mandar e esperar e saber que está esperando, saber que está acontecendo. Usabilidade é tudo. E como posso comprar roupas? E agora ele vai dar uma resposta provavelmente grande, provavelmente vai estourar essa tela. E a gente já pode também, né, vir aqui. Lembrando que ela está delirando, né? Ela está falando que eu posso comprar em X lugar.
Mas no body chat aqui, como a gente tem um mínimo rate, a gente pode transformar ele só em rate e dar um overflow y scroll ou alto, né? Para poder só dar um scrollzinho aqui. E a gente também pode personalizar aquela barra, né? Só vai ser uns códigos que eu não vou ter na minha cabeça, vou ter que dar uma pesquisada ali, que é o do WebKit. Mas também dá. Mas acredito que só isso já fica um pouco mais confortável aqui, mais bonitinho de rodar. Então, quem é você? Olá, eu sou a inteligência artificial, tal, tal, tal. Como. Opa, mandei um barbado espaço. Olha lá. Legal. Como compro roupas masculinas? Também tem como eu setar toda vez aqui, né? Ele dá esse scroll mais para baixo. Mas não vai ser o caso. Então, tá aqui o nosso chat, tá aqui a nossa inteligência. A gente poderia colocar uma imagem aqui, uma carinha para esse cara, para ele ficar mais próximo do contato humano possível. Bom, deixa aí nos comentários se ajudou no seu trabalho, se ajudou nos seus estudos, se valeu a pena ou não. Se deu certo, se conseguiu aí algum chat, se deu algum problema, deixa nos comentários, me chama no LinkedIn, vamos trocar uma ideia. Sou super aberto para feedbacks ou qualquer crítica aí construtiva. Então me chama. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Esse é o primeiro de alguns vídeos. E valeu. Fui.